Olá, meu caro e minha cara, que bom ver vocês aqui acessando a esse vídeo, que bom estarmos mais uma vez unidos na terça-feira em torno da Palavra de Deus, para dela extrairmos sentido de vida para as nossas vidas. E hoje eu quero começar pensando uma coisa com vocês, o seguinte, sejamos assim bastante sinceros. Existem algumas pessoas que são de difícil convivência, ou que a gente tem, na verdade, a dificuldade de conviver com elas. Talvez de sentar perto, talvez de conversar. E, bom, por quais motivos que a gente tem essa dificuldade? E eu quero que cada um aqui responda mentalmente na sua cabeça. Mas hoje a gente vai ler um texto aqui na carta de Tiago, que vai falar sobre justamente a questão da acepção de pessoas. Acepção de pessoas é fazer uma diferenciação entre pessoas de acordo com a sua origem étnica, de acordo com os padrões de estética ou de beleza, condição social, pensamento ideológico e por aí vai. Fazer alguma diferenciação por alguma coisa que é exterior. E vamos observar que discriminação não rima com cristão. Apesar das duas palavras terminarem com ão, não, elas não rimam não, né? Então eu quero convidar você a que acesse a Palavra de Deus na carta que escreveu Tiago. Nós vamos ler o capítulo 2 de Tiago, verso 1 até o verso 13. Diz o seguinte: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, não façam diferença entre as pessoas tratando com favoritismo. E é só um parênteses aqui, uma questão de curiosidade, né? Esse é o único momento da carta de Tiago em que a gente vai ver o nome de Jesus sendo citado. A partir desse versículo em diante, todas as vezes que a gente vai identificar Jesus, ele está sendo chamado de Senhor. Mas bom, aqui a questão é que nós não devemos fazer diferença entre pessoas tratando-as com favoritismo. E Tiago, como alguém que é muito prático na sua exposição, ele já vai partir aqui para um exemplo de vida. Ele vai dizer o seguinte, versículo 2. Suponham que numa reunião de vocês entrem um homem com anel de ouro, roupas finas, e também um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique de pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde eu ponho os meus pés, não estão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Qualquer critério externo nunca foi utilizado por Deus. Isso é uma realidade que se observa em toda a Bíblia. Vamos citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, quando Samuel é orientado por Deus na escolha de um rei segundo o seu coração. Samuel ele vai lá para os filhos de Jessé e vai pelo mais velho até chegar ao mais novo, Davi. Quando Davi se apresenta, um homem tanto quanto frágil na sua aparência, ruivo, ele meio que não sente assim firmeza na figura de Davi. E aí Deus chama a atenção de Samuel, dá um puxão de orelha que ele fala assim, olha só, eu não vejo como o homem vê, pois o homem vê a aparência, mas eu olho para o coração. Quando Isaías também ele está profetizando a respeito do povo de Deus, ele chama atenção pelo fato das festas religiosas do povo de Israel serem festas assim lindíssimas, com toda a pompa e circunstância, mas contudo o coração das pessoas estava muito distante da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso, a partir de Jesus, fica bastante presente. Jesus ele chega para os religiosos, para os líderes religiosos da sua época, e chama eles de sepulcro caiado.
De sepulcro caiado é aqueles que jogam cal em cima de um sepulcro, porque por fora ele ficava bonitinho, branquinho, bonitinho, mas por dentro cheio de podridão, corrupção, putrefação. Pedro também, quando ele vai falar aos gentios, e esse registro fica lá em Atos 10, a partir do versículo 34, porque judeus não se misturavam com gentios. Até o momento em que Deus manda Pedro pregar o evangelho a um gentio. E aí, depois da experiência toda que Pedro tem ali na casa de Cornélio, e toda a casa se converte, todos eles são batizados pelo Espírito Santo, Pedro cai em si e começa a falar: agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Porque essa ideia discriminatória era muito comum no povo de Deus, mas Deus sempre foi contra esse tipo de visão, deixando claro que ele não fazia qualquer tipo de acepção de pessoas. Pelo contrário, a missão do povo judeu era anunciar a Deus a todos os homens, mas, no entanto, eles se fecharam em si mesmos, né? Segue o texto lá de Tiago. Ele diz o seguinte, continua dizendo, né? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que foi sobre vocês invocado? Olha só, presta atenção aqui com muito cuidado nesse texto. Porque a gente não tem aqui o enaltecimento da pobreza ou do pobre só porque ele é pobre, ou a condenação do rico só pelo simples fato de ele ser rico. Tiago aqui vai lembrar as palavras de Jesus registradas lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 3, que diz: bem-aventurado os humildes de espírito, pois eles herdarão o reino dos céus. Então são os humildes de espírito, aqueles que se inclinam à ação e à vontade do Espírito Santo de Deus. Não é qualquer pobre. Assim também não é qualquer rico que é condenado aqui por Tiago, mas aqueles que oprimem. Se Tiago tivesse aqui enaltecendo o pobre só porque ele é pobre, ou rico só porque ele é rico, ele estaria caindo numa própria contradição dentro daquilo que ele levantou nesse texto, que é justamente você não fazer qualquer tipo de acepção de pessoas. Segue o texto no versículo 8. Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz: ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Acho legal, né, a maneira como Tiago se refere a essa lei, né? Ele chama de lei real. Algumas traduções vão dizer lei régia ou lei do reino de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é o próprio Jesus que estabelece, né, essa lei como sendo a lei real, a lei régia, a lei do reino de Deus, lá também no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, dos versos 36 até o 40, quando ele é perguntado sobre qual é o maior mandamento de Deus. Bom, assim Tiago ele segue também com seu exemplo prático, né, a partir do versículo 9. Ele diz assim: mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça apenas em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, logo se torna transgressor da lei. A lei de Deus, meus caros, não é um joguinho de pontuação positiva e negativa e aí a gente vê qual é o saldo. Não, a lei de Deus ela é indissociável.
ou você abraça ela inteira, ou você observa ela como um todo, ou você não estará íntegro na presença do Senhor. Essa ideia é um eficiente dispositivo de anti-hipocrisia, porque eu poderia dizer, não, eu cumpro a maioria da lei do Senhor, e aí me colocar como uma pessoa muito espiritual, mas na verdade eu não estarei sendo submisso ao Espírito Santo se em outros aspectos eu não estiver observando a vontade de Deus para aquele setor da minha vida, para aquele aspecto da minha vida. Termina o texto dizendo assim, falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Olha, é uma segunda lei aqui, ó. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Essa lei aqui, que ele chama lei da liberdade, é a lei da graça, é a lei do favor não merecido. Nós vamos lembrar que nós fomos salvos não pelos nossos próprios méritos, mas pela graça de Deus. A gente não merece a salvação, mas Deus quis providenciá-la. Esse versículo 13 aqui, que acabamos de ler, ele está muito em linha com o que Jesus diz ali em Lucas 6, a partir do versículo 36, em que ele vai dizer, sejam misericordiosos assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. E aí vem aquela pergunta que muitas vezes aparece, inclusive, em exames de concílio para pastor, né? Igreja é um hospital ou é um tribunal? Meus irmãos, ela é um hospital. É claro que a gente nunca pode se furtar a nossa tarefa de condenar o pecado, de apontar o pecado, porque se nós não fizermos isso, nós vamos estar abrindo a mão da função profética, da atividade profética da igreja, de denúncia do pecado e chamado ao arrependimento. Mas se nós não formos misericordiosos, se nós não formos graciosos, nós não vamos conseguir separar o pecado do pecador. E aí ficaremos impedidos de caminhar quantas milhas forem necessárias em socorro do pecador que deseja se livrar de seu pecado, né? O nosso caminho, meus queridos, é fazer valer essa lei régia, essa lei real, essa lei do reino de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E se nós não estivermos perfeitamente em linha com essa lei, o nosso caminho é o mesmo caminho desde sempre, desde o começo de quando nós nos achegamos a Jesus, que é o caminho do arrependimento, da conversão da nossa mente à mente de Cristo, da reconciliação em Cristo Jesus com todas as coisas. E eu quero, nesse momento, chamar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos a Deus, porque nós iremos, nesse momento, orar ao Senhor, confessando aquilo que pode estar nos impedindo de cumprir a lei régia, a lei real de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Oremos. Senhor Deus, Tu nos amaste, Senhor, e morreste por nós, por todos nós, independente daquilo que nós somos. Perdoa-nos, Senhor, se envergonhamos o Teu nome, quando nós destratamos, quando nós discriminamos os nossos irmãos, as nossas irmãs, seja qual for o motivo. Quando perdemos, Senhor, a noção de que há a Tua impressão em cada um de nós, uma vez que formos feitos, a Tua imagem e a Tua semelhança. Ajuda-nos, Senhor, a amar com o Teu amor, a acolher com graça e misericórdia aquele que nós vamos encontrando no caminho, para que possamos, Senhor, então, engrandecer o Teu nome através das nossas palavras,
das nossas ações, das nossas atitudes, para que sejamos, Senhor, cada vez mais alinhados com o nosso Mestre e Salvador, Jesus Cristo, a quem nós nos achegamos a Ti nesse momento, porque nós oramos em nome dEle, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Meu caro, que Deus te abençoe. E olha, mais uma vez, discriminação não rima com cristão. Deus te abençoe e até a próxima semana. Abração, até mais.